Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 99, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Temos bastante coisa pela frente ainda, né? Agora nós vamos iniciar a questão de número 30, que diz assim: o Espiritismo, olha só para você ver, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, porque se nós pararmos para analisar, o Espiritismo, ele partiu das próprias palavras do Cristo. Aí você pode me dizer assim, mas como, Luiz? Ora, mas é muito simples, A doutrina dos espíritos, ela se assenta em tudo que o Cristo nos trouxe, em tudo aquilo que o Cristo nos disse. O Cristo é a base. Então, o Espiritismo, ele se fundamenta naquilo que o Cristo nos trouxe. Não sei se você consegue entender, com todo respeito. Ele se fundamenta em tudo aquilo que o Cristo nos trouxe. Tanto é que se o Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, essa certeza nós temos, com todo respeito, porque isso é um estudo. Então nós devemos sim analisar. Se o Cristo não estivesse vindo há 2000 anos atrás, 2023 agora, né? Pode ter certeza de que o Espiritismo também não teria vindo. Porque o Espiritismo se fundamenta no que o Cristo trouxe, no que o Cristo disse, no que o Cristo fez. E também, raciocínio nosso vai longe, né? E também, se a doutrina dos espíritos não tivesse, se o Cristo não tivesse vindo, olha só para você ver que prejuízo para nós. Porque se o Cristo não tivesse vindo, é óbvio, né? Não ia existir não existia o Espiritismo, e obviamente também nós não íamos ter as obras mediúnicas que existem na atualidade aqui na Terra. Nós não íamos ter Chico Xavier. Nós não íamos poder desfrutar da literatura mediúnica. Vamos usar esse termo. Nós não íamos desfrutar da literatura mediúnica atual aqui na Terra. Porque onde os médiuns iam se fundamentar? Olha como que vira uma bagunça. Onde os médiuns iam se fundamentar? Onde? Se mesmo com a vinda do Cristo e com a doutrina dos espíritos, uma bagunça, isso aí já sou eu, né? Uma bagunça
há aqui na Terra. E muito não podemos, assim, acreditar em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente lê, mesmo com a vinda do Cristo e com a vinda da doutrina dos Espíritos. Agora imagine só se o Cristo não tivesse vindo e nem o Espiritismo. Então, por isso que Kardec está dizendo aqui no princípio da questão de número 30, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, que nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo, mediante as leis mosaicas, né, que simboliza os mandamentos, os livros escritos por Moisés, mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo, partindo apenas do Pentateuco, mas é de extrema importância o respeito para com Moisés. Porque Moisés, de certa forma, como nós já dissemos, ele, na história, na evolução do ser, ele encontra-se aqui na Terra na condição da primeira revelação. Foi necessário, de certa forma, agir como Moisés agiu. Por mais que, em muitas questões, ele se perdeu. Mas, aqui na Terra, com todo respeito, não se perde seres do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Do nível de Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo partiu, sim, dando-se uma certa sequência. Vamos usar aquele termo assim, na revelação, porque Jesus é a segunda revelação, partiu-se, sim, em partes dos princípios de Moisés. Então, aqui está escrito, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Então, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, então, a ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Antes, nós não tínhamos, a humanidade antes não tinha noção, em sentido algum, da possibilidade da existência do mundo espiritual, dos seres que povoam a erraticidade, né, que nos circundam. Antes ninguém tinha conhecimento disso. E com isso,
precisa a crença. Então, olha só para você ver. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. Quem antes do Espiritismo? Quem antes do Espiritismo tinha noção dos seres, né, do plano espiritual? É óbvio que, por mais que durante todo o tempo, desde Moisés, Jesus, até o Espiritismo, uma certa parte tinha conhecimento, sim, do mundo espiritual, mas todos aqueles que diziam conhecedores e que conversavam com os espíritos dos mortos eram tidos como bruxos, feiticeiros, e por isso eram considerados hereges e queimados nas fogueiras, ou até mesmo jogado para os animais, as feras, nos circos de Roma e de outros lugares na época, e também levado até as guilhotinas, e quando não, dentro do catolicismo principalmente, eram tidos como milagre, e também assim santos, porque isso só podia vir de pessoas santas. Mas é engraçado, porque faziam parte esses da agremiação, né? Da doutrina deles, dos dogmas deles. Por mais que fugia dos dogmas, mas por estar dentro da religião, dentro da doutrina deles, eles aceitavam como milagre e como santos. E com isso precisa a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade, a ideia. Então, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Então, olha só para você ver o que o Espiritismo nos veio revelar, que veio nos trazer. Agora, para você ver como são as coisas, o Espiritismo veio nos revelar algo que sempre existiu, algo que sempre esteve lado a lado com a humanidade, que é a imortalidade da alma, a reencarnação, a encarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Mas foi preciso, né, a doutrina dos espíritos, através dos estudos de Allan Kardec, remontando-se os fatos, na condição do Consolador. Porque se nós pararmos para observar, antes da codificação da doutrina dos espíritos, a crença no inferno e a crença na morte eterna
imperava. É o que imperava aqui na Terra. Morreu, acabou. Santo, foi bom? Sim, vira santo. Não foi bom? Não. Inferno. E pronto. Se até 2023 uns 80% da humanidade ainda crê dessa forma, imagine antes. Agora, penso eu, com todo respeito, que a verdadeira morte é você carregar no teu coração, na tua mente, esse sentimento de que, de fato, não existe outras vidas, não existe a imortalidade da alma. Eu penso que, de fato, a verdadeira morte é você acreditar que realmente morreu, acabou. Agora, se realmente fosse assim, por que a desigualdade? Não teria motivo a desigualdade. Por quê? Como se explicaria, já que a vida é uma só e morre e acaba para nunca mais? Por que uma criança nasce com câncer? Por que uma criança nasce portadora de vários transtornos, de várias patologias? Não é verdade? Analise só para você ver. Porque uns nascem pobres financeiramente e outros nascem assim na opulência. Que Deus é esse? Que Deus é esse que ia conceder a uns a opulência e a outros, perdão do termo, a desgraça? Nós temos que começar a raciocinar por aí, não é? Então, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem. Oxi! Eu acho que você estava até com saudade desse termo, né? Oxi! Porque nosso irmão Marcílio, ele é... Ah, não. Tá aqui presente. Não, vaza. Vaza. Que nosso irmão Marcílio é igualzinho um outro médico que a gente conhece, que eles são assim do SUS. Mas é brincadeira. São seres nobres. Um conhecimento tremendo. São enérgicos, mas com amor. Eles têm têm corações assim de ouro, né? Então, olha só para você ver. Pelo Espiritismo, graças ao Espiritismo, o homem sabe de onde vem. Ah, mas eu não sei de onde vim, não, Luiz. Sabe? Oxe, você sabe. Muitas pessoas recorrem aos Buenas Dichas, recorrem aos pais de santo, né, para saber de onde veio. Muitas pessoas recorrem àquelas pessoas que fazem regressão, que o Espiritismo não aconselha, porque isso é tudo babaquice, né? Muitas pessoas recorrem a esses meios para poder descobrir
que foi em vida passada. Ou melhor, que não. Quem foi? Quem foi ele? Aí já é quem foi ele em vidas passadas. Interessante, mas faz parte aqui do estudo, viu? Interessante que um dia, uma amiga minha, muitos anos atrás, hoje, pensando hoje, a data de hoje, uns 15 anos atrás, uma amiga minha pegou e me perguntou assim, Luiz, você sabe quem eu fui em vidas passadas? Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, de acordo com a situação que a humanidade, nós vivemos aqui na Terra, nós não fomos lá grande coisa, não. Mas nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui. Porque a nossa situação, ela é gloriosa. Mas por que você está me perguntando isso? Você está preocupada com isso? Por quê? Ah, porque eu fui numa casa espírita e me disseram que eu fui uma rainha. Nada contra. Podia até ter sido. Mas você acha que a finalidade, o objetivo de uma casa espírita, verdadeiramente espírita, é ficar dizendo às pessoas que ali chegam quem ele foi em vidas passadas? A pessoa chega, quem deseja saber que foi em vidas passadas? Eu gostaria. Você foi uma rainha, você foi um rei. Gente, o objetivo de uma casa espírita não é esse, não. O objetivo de uma casa espírita, a finalidade de uma casa espírita é a autoevangelização da alma, primeiro. Você entendeu? E outra, você quer, faz parte do estudo, viu, gente? Você quer descobrir quem você foi em vidas passadas? Aí é quem, gente? Não é que. Porque que é o presente. Quem é o passado. Quem? Que na verdade esse passado não deixa de ser o presente. Só que para simplificar. Então, você gostaria de saber quem você foi em vidas passadas? Sim. Ora, analise a tua personalidade. Analise as tuas atitudes, teu comportamento. Analise os teus hábitos, analise o teu caráter, a tua moral. Você vê que eu sou totalmente diferente dos outros, né? Parece que, ai meu Deus do céu. Mas eu tô procurando medir um pouco mais a situação, né? Então, analise tudo isso em você. Coloque em um papel. Escreva tudo. Você é orgulhoso? Você é invejoso? Ciumento? Avarento? Você possui algum tipo de vício? Algum tipo de dificuldade? Algum tipo de transtorno? Escreve tudo em um papel. Mas não escreva ali no papel só as coisas ruins. Escreva também as coisas boas. Faz uma linha no meio assim. De um lado você escreve as coisas, né, mais negativas e do outro lado as coisas boas. E analise, né? No final, depois de um ano escrevendo tudo, tanto de um lado quanto do outro, você analise se realmente você foi em vidas passadas um Francisco de Assis, uma Maria de Magdala, né? Analise. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Espiritismo, ele nos trouxe essas condições
para que, de fato, vamos analisar a expressão, de fato, possamos nos analisar. Nós quem devemos nos analisar. Nós quem devemos buscar nos conhecer. Então, olha só para você ver. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou encerrar agora, porque já está encerrando o vídeo, e eu vou voltar a tratar desse assunto no próximo vídeo, porque isso aqui não pode ser tratado assim pela metade, não. Vamos para o próximo vídeo.